gostaria, doutor Hipólito, se me permite também, vou lhe fazer 3 perguntas objetivas inaugurais e peço que o senhor responda só com sim ou não. Vossa Senhoria participou direto ou indiretamente da prática do ato objeto dessa denúncia? Não. Senhor presidente... Vossa Senhoria assinou alguma manifestação que tenha subsidiado a prática do ato objeto da Garante denúncia? a palavra do relator. Senhor presidente, o relator não pode ser interrompido. A palavra está com o relator. Desliga o microfone aqui, presidente. Não foi permitido fazer pergunta ping-pong. Eu farei a pergunta... Tentei várias vezes aqui e não me foi. Eu usarei. A forma como foi dada a todos os O senadores. relator tem liberdade para falar o tempo que achar necessário. Desliga o microfone, presidente. Não pode. Desliga o microfone. Não há necessidade, presidente. não há necessidade, mas vamos atender aqui a exaltada senadora e vou fazer Não, eu não exatamente sou exaltada uma senadora, uma não, pergunta senador. de cada vez no tempo exatamente. Eu Tá só bom? Em 3 reclamo pelos minutos. direitos que a Vossa gente tem Senhoria nessa participou condição. direto e diretamente na prática do ato? Intempestivo. Segunda Eu peço que pergunta. Vossa Excelência... O relator, senador Anastasia, Eu nunca faltei com respeito ao senador Anastasia. Presidente, corta esse... quer vir para cá? Eu não estou exaltado, eu estou apenas defendendo Vossa o que Excelência eu está acho que é direito. interrompendo a minha palavra e eu Estou peço, Vossa interrompendo Excelência porque está fui interrompendo. interrompida diversas vezes De minha sobre parte, isso. jamais. E eu, portanto, Diversas vou continuar com a palavra cedida pelo presidente e pode marcar, presidente, os 3 minutos solicitados. Eu vou fazer a primeira em 3 minutos, vai responder, vou fazer a segunda em 2, a terceira em 1. Perfeitamente. Então, é isso que eu disse desde o início. Fui interrompido de maneira indevida, porque é exatamente o rito que eu segui desde o início e jamais interrompi qualquer que fosse aqui. Primeira pergunta. Eu quero Vossa só Senhoria... esclarecer aqui, senador Anastasia, que essa forma foi escolhida por Vossa Excelência por livre e espontânea vontade, querendo se adaptar, ficar igual aos demais, sendo que regimentalmente o relator tem o tempo que achar necessário, mas ele próprio, por espontânea vontade, não é, num gesto de grandeza, quis se submeter espontaneamente ao mesmo tempo dos senhores senadores. Com a palavra, o relator, senador Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. E assim fiz e vou continuar no mesmo estilo. Desculpe, doutor Hipólito, para repetir a pergunta. Vossa Senhoria participou direto e indiretamente da prática do ato? Não. Segunda, Vossa Senhoria assinou alguma manifestação que tenha subsidiado... Já respondeu, não. E eu já estou na segunda pergunta. Vossa Senhoria assinou alguma manifestação que tenha subsidiado a prática do ato objeto da denúncia ou mesmo deu ordem e orientação para que o ato fosse praticado? Sim. Vossa Senhoria, sim? Não, entenda. Sobre Vou manifestação sobre o fato, sim. Não para... Que tenha subsidiado a prática do ato? Não. Vossa Senhoria presenciou o desenrolar da prática do ato? Não. Eu peço, senhor presidente, a dispensa de testemunha na falta do parágrafo 2º, pela ordem, Protesto e para o artigo 400. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pela defesa, senhor presidente. Pela ordem da defesa. Entendi a lógica da arguição do nobre relator, mas por essas mesmas perguntas, o depoente Júlio Marcelo não poderia ter deposto aqui. Muito bem. Ele responderia exatamente como respondeu o depoente. Ele não praticou o ato, ele não praticou atos a partir do qual houve a decisão e nem presenciou o ato. Ou seja, quando se deferiu aqui a presença do depoente Júlio Marcelo da acusação, assim se fez, porque ele atuou num processo emitindo manifestação opinativa oficialmente, no exercício das suas funções públicas. Ao que me consta, o depoente está na mesma situação análoga ao do senhor Júlio Marcelo. Portanto, não é justa a dispensa neste caso. Não, mas, senhor presidente... Palavra com o senador Anastasia, o relator. Mas cabia... Com todo respeito, eminente advogado, me parece que não. As situações são distintas. O doutor Júlio Marcelo foi convocado como testemunha da acusação, teve participação na análise de documentos, em função do Tribunal de Contas como autoridade investida, enquanto nós estamos diante de um especialista. Com todo respeito, sei que o doutor Hipólito é um homem muito preparado, mas está na função de especialista. E todo especialista eu tinha feito opinado anteriormente. Então, portanto,
Pela Meu ordem. caro doutor Zé Eduardo, me parece que não se enquadra e é a minha opinião, e é claro que a minha opinião, volto a dizer, é a minha opinião. Então, a minha solicitação e a minha recomendação submetida ao presidente, ao plenário, é que, de fato, o depoente não tem informações sobre os fatos e os atos, já que ele poderia, eventualmente, ter na qualidade de especialista e de conhecedor teórico sobre o assunto. Pela ordem, senhor presidente, apenas os esclarecimentos. Pela ordem também, senhor presidente. Pela Ao que me ordem, consta, senhor presidente, doutor Zé Eduardo. ele assessora a comissão do Senado que cuida desse assunto. Considerando que é o Senado Federal quem faz a análise do orçamento, quem faz a análise dos atos legislativos que permeiam essa discussão, a situação é a mesma do senhor Júlio Marcelo. Ou seja, ambos fazem interpretações autênticas e não interpretações científicas. Ou seja, ambos atuam em órgãos públicos responsáveis pela questão. Um atua no Ministério Público de Contas, outro atua no Senado Federal, que votou orçamento, que votou metas, que votou normas. Portanto, eu não vejo diferença nenhuma. Me parece injusto que essa testemunha não seja ouvida em situação absolutamente análoga ao depoente Júlio Marcelo. Não vejo razão nem razoabilidade para que isso ocorra. Se tivesse ele vindo como professor, como especialista, estaria dentro do critério que Vossa Excelência definiu. Não é o caso. Ele vem como intérprete autêntico de quem assessorou um órgão decisório sobre a matéria, que é o Senado Federal. Pela ordem, senhor presidente. Só para responder, eu vou só responder ao doutor Zé Eduardo, lembrando que das 5 testemunhas arroladas pela acusação, e eu solicitei e sugeri a dispensa de 3, entre elas estava a professora Luciene, que é especialista, mas é auditor do Tribunal de Contas e que também teria participado do Tribunal de Contas, e a sugestão que eu fiz foi da dispensa, porque ela deveria ter a inclinação maior como especialista. E, portanto, mantenho a minha posição, e é claro que submeterei aqui ao plenário. questão de ordem, senadora, 2 minutos, senadora Gleice. Eu agradeço, senhor presidente. Na realidade, eu fiz um pedido pela ordem, porque a indicação do doutor Hipólito foi minha, como testemunha de juízo, não como testemunha de defesa. E por que eu fiz isso? Nós somos juízes e somos senadores. O Senado da República, junto com a Câmara, ou o Congresso Nacional, é parte integrante desse processo. Diversas vezes eu falei aqui, inclusive, que nós temos responsabilidade, inclusive para cuidar da execução da meta fiscal. Até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que de 4 em 4 meses o Executivo preste contas aqui e discuta com o Congresso Nacional. Quem nos assessora na Comissão Mista de Orçamento, senhor presidente, quem nos assessora na Comissão Mista de Orçamento são as consultorias. Eu queria que o senhor restituísse mais um minuto do meu tempo, porque é impossível. E esse som está muito baixo, presidente. Está ruim. O som está ruim. Ok. Peça Obrigada, aí para aumentar melhorou. o som, por favor. Melhorou. Só queria que Vossa Excelência restituísse meu tempo. Disse aqui diversas vezes que o Congresso Nacional tem responsabilidade objetiva sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque nós temos as audiências quadrimestrais em que o Executivo vem prestar conta. Quem assessora os senhores senadores, quem assessora os senhores deputados, é a consultoria de orçamento do Senado e da Câmara. Portanto, todos os atos, todos os processos relativos ao orçamento, nós temos assessoria dessas duas consultorias que são, aliás, muito competentes e capacitadas. Nós não tivemos aqui nenhuma fala de assessoramento do Congresso Nacional sobre esse processo. Por isso que eu gostaria muito de ouvir o doutor Hipólito, até para que, do ponto de vista do Congresso Nacional, do Parlamento, a gente pudesse entender o mecanismo de todos esses eventos, dos decretos de suplementação, das autorizações, do que o Congresso é responsável em termos de fiscalização da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu queria aproveitar aqui para rapidamente ler o currículo do doutor Hipólito, para que a gente não confunda. Ele não é só um especialista, ele é uma pessoa com capacidade
faculdade. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, é bacharel em Direito, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, mestre em Contabilidade. E, mais importante, o que ele fez de experiência profissional. Funcionário do Banco do Brasil, analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, conselheiro fiscal do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, tabelião concursado, perito contábil judicial, foi membro de várias bancas examinadoras de concurso de juízes, assessor tributário do Senado Federal e foi o primeiro consultor de orçamento e fiscalização do Senado, cargo que exerce desde 1995. Além disso, assessorou diretamente a CPI do orçamento. Por isso eu queria fazer um apelo ao senador Anastasia. 94, ele é assessor de Requião. Eu vou pedir mais um minuto do meu tempo, se o senador não parar de falar. Eu vou fazer um apelo ao senador Anastasia, que nós pudéssemos ouvir o doutor Hipólito, para ouvir a parte de assessoria do Congresso Nacional, que tem responsabilidade sobre a execução orçamentária e financeira desse país, que, aliás, é parte integrante da elaboração do orçamento com as suas emendas. Se não puder ouvi-lo como testemunha, então vamos ouvi-lo como informante, assim como ouvimos o outro. Eu acho que é muito importante para a formação de juízo dos senhores senadores. Pela ordem, com o relator, senador Anastasia. Muito obrigado. Eminente senadora Gleice, primeiro, Vossa Excelência percebeu que eu não interrompi. Como sempre, jamais interrompi e não interromperei. Segundo, eu em nenhum momento coloquei em dúvida o currículo do doutor Hipólito. Ao contrário, fiz aqui as referências e reconheço que ele é uma autoridade, um servidor gabaritado e com grande conhecimento sobre os diversos assuntos que Vossa Excelência leu no currículo dele. Todavia, ele já há alguns anos, ele não atua na consultoria do Senado, nem da consultoria do orçamento, nem na financeira. Ele está atuando no gabinete do nosso grande amigo, eminente senador Roberto Requião. Então, a tese que Vossa Excelência esposa, ele não seria a pessoa indicada, porque ele não está na consultoria do Senado, ele não está lá no exercício das funções, está como subchefe do gabinete do eminente senador Roberto Requião, motivo pelo qual eu mantenho a minha sugestão. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Simone Tebet. Eu só gostaria de saber, até para poder decidir, porque vai ser no plenário, desde quando ele não está na consultoria, na consultoria, desde quando ele está no gabinete do senador. Eu acho que isso é imprescindível para que a gente possa decidir aqui. Há 4 anos. 4 anos eu estou no gabinete do senador Requião. 4 anos. Eu trabalhei, antes disso, eu trabalhei durante 10 anos na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Não, desde quando saiu da consultoria? 95 mesmo, 96. 20 anos, senhor presidente. Então, acho que já podemos votar. Leis, Pela ordem, senador, tenho uma pergunta. senador Ronaldo Caiado. Depois para mim, senhor presidente, depois para mim. Essa matéria já foi colocada pelo relator, os argumentos já foram apresentados, o próprio testemunha já respondeu que não participou de nenhum momento, que está afastado dessa função da qual ele tem competência, foi aprovado há mais de 20 anos. Como tal, senhor presidente, coloque em votação essa matéria para nós podermos concluir, porque senão fica depondo contra a nossa comissão. Quando nós iniciamos os trabalhos, senhor presidente, Vossa Excelência pediu que não repetíssemos aqui cenas como as que foram ou que aconteceram na Câmara dos Deputados. Então, senhor presidente, vamos respeitar os colegas, vamos botar em votação, respeitando a maioria, encerrando a discussão, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. É a maneira mais correta de nós antes da defesa, finalizar. Vou dar pela o último senador, 2 minutos ao senador. Vou ser breve, senhor presidente. Vou ser bem breve. Lindbergh Farias e colocaremos em votação. Aqui já... Peço aos senadores que entendam que isso é um processo democrático, é um processo que tem muito contraditório, né? Tem posições antagônicas e essas coisas acontecem. Isso não pode ser preto no branco, 2 e 2 são 4. Tem que ter uma certa paciência, o importante é que nós vamos atingir o objetivo dentro do nosso cronograma de trabalho, vamos dar a resposta à população brasileira
brasileira que está ansiosa para ter essa resposta. 2 minutos, senador Lindenberg. Senhor presidente, talvez eu nem Farias. utilize os 2 minutos. Está havendo uma coisa aqui na comissão. O primeiro caso da perícia. O senhor, o presidente e o relator tiveram a posição que era para ter a perícia. Aí vem um radicalismo, parece que tem um tipário aqui, de extrema-direita, radicalismo, não perícia. O que aconteceu? É engraçado que os senhores atrasaram, não venham falar que somos nós que estamos procrastinando, que eles acabaram atrasando. Nós recorremos ao Supremo e o processo aqui teve um atraso, por causa desse radicalismo. Depois, a mesma postura em relação aos peritos. Para nós, essa questão é gravíssima. É gravíssimo. Nós vamos falar o tempo inteiro. Vai manchar os trabalhos da nossa comissão. Você tem o coordenador de uma perícia que é para ser isenta com esse tipo de postagem, claramente anti-PT, anti-esquerda. Tire a camisa vermelha. E agora, novamente, nesse caso, do doutor Hipólito Gadelha. Isso aqui eu encerro hoje a participação nessa comissão, dizendo que isso aqui está parecendo tribunal de sessão, senhor presidente. Está aparecendo pelo radicalismo de uns aqui. Não é por Vossa Excelência nem pelo relator no caso. Mas tem um radicalismo de uns aqui que estão levando à inviabilização dos trabalhos dessa comissão. Então eu vou encaminhar o voto para que a testemunha fale, o Hipólito Gadelha fale aqui hoje, mas eu queria encerrar minha participação nos dias de hoje reclamando, senhor presidente, dessas posturas. Não tem, eu espero que Vossa Excelência consiga convencer os outros senadores, porque não tem como justificar um coordenador da perícia sem isenção alguma. Então, é dessa forma que eu encerro minha participação de hoje, protestando contra essas decisões. Decisões radicais, não são equilibradas, volto a dizer. Parece um tipari brasileiro aqui dentro dessa comissão. Em votação, a manifestação do relator pela dispensa da testemunha. Aqueles que aprovam a manifestação do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Peço à secretaria que anote os votos contra. A presidência agradece. Aprovado. Fica dispensada a testemunha Hipólito Gadelha. A presidência agradece a presença. Pela questão. Um atua no Ministério Público de Contas, outro atua no Senado Federal, que votou orçamento, que votou metas, que votou normas. Portanto, eu não vejo diferença nenhuma. Me parece injusto que essa testemunha não seja ouvida em situação absolutamente análoga ao depoente Júlio Marcelo. Não vejo razão nem razoabilidade para que isso ocorra. Se tivesse ele vindo como professor, como especialista, estaria dentro do critério que Vossa Excelência definiu. Não é o caso. Ele vem como intérprete autêntico de quem assessorou um órgão decisório sobre a matéria, que é o Senado Federal. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou só responder ao doutor Zé Eduardo, lembrando que das 5 testemunhas arroladas pela acusação, e eu solicitei e sugeri a dispensa de 3, entre elas estava a professora Luciene, que é especialista, mas é auditor do Tribunal de Contas e que também teria participado do Tribunal de Contas, e a sugestão que eu fiz foi da dispensa, porque ela deveria ter a inclinação maior como especialista. E, portanto, mantenho a minha posição, e é claro que usar o voto aqui ao plenário. Questão de ordem, senadora, 2 minutos, senadora Gleice. Eu agradeço, senhor presidente. Na realidade, eu fiz um pedido pela ordem, porque a indicação do doutor Hipólito foi minha, como testemunha de juízo, não como testemunha de defesa. E por que eu fiz isso? Nós somos juízes e somos senadores. O Senado da República, junto com a Câmara, ou o Congresso Nacional, é parte integrante desse processo. Diversas vezes eu falei aqui, inclusive, que nós temos responsabilidade, inclusive para cuidar da execução da meta fiscal. Até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que de 4 em 4 meses o Executivo preste contas aqui e discuta com o Congresso Nacional. Quem nos assessora na Comissão Mista de Orçamento, senhor presidente? Quem nos assessora na Comissão Mista de Orçamento são as consultorias. Eu queria que o senhor restituísse mais 1 minuto do meu tempo, porque é impossível. E esse som está muito baixo, presidente. Está ruim. O som está ruim.
Ok. Peça Obrigada, aí para aumentar melhorou. o som, por favor. Melhorou. Só queria que Vossa Excelência restituísse meu tempo. Disse aqui diversas vezes que o Congresso Nacional tem responsabilidade objetiva sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque nós temos as audiências quadrimestrais em que o Executivo vem prestar conta. Quem assessora os senhores senadores, quem assessora os senhores deputados, é a consultoria de orçamento do Senado e da Câmara. Portanto, todos os atos, todos os processos relativos ao orçamento. Eu gostaria, doutor Hipólito, se me permite também, vou lhe fazer 3 perguntas objetivas inaugurais e peço que o senhor responda só com sim ou não. Vossa Senhoria participou direto ou indiretamente da prática do ato objeto dessa denúncia? Não. Senhor presidente... Vossa Senhoria assinou alguma manifestação que tenha subsidiado a prática do ato objeto da Garante a denúncia? palavra do relator. Senhor presidente, o relator não pode ser interrompido. A palavra está com o relator. Desliga o microfone aqui, presidente. Não A foi palavra- permitido fazer pergunta ping-pong. Eu farei a palavra- Tentei pergunta... várias vezes aqui e não me foi. Eu usarei... A forma como foi dada a todos os O senadores. relator tem liberdade para falar o tempo que achar necessário. Desliga o microfone, presidente. Não pode. Desliga o microfone. Não há necessidade, presidente. não há necessidade, mas vamos atender aqui a exaltada senadora e vou fazer Não, eu não exatamente sou exaltada uma senadora, uma não, pergunta de cada vez no tempo exatamente. Eu Tá só bom? Em reclamo 3 dos minutos. direitos que a Vossa gente Senhoria tem nessa participou comissão. direto e diretamente na prática do ato? Intempestivo. Eu peço que Vossa Excelência... O relator, senador Anastasia, Eu nunca faltei com respeito ao senador Anastasia. Presidente, corta esse... quer vir para cá? Eu não estou exaltada, estou apenas defendendo Vossa o que Excelência eu está acho que é direito. interrompendo a minha palavra e eu Estou peço Vossa Excelência está porque fui interrompida diversas vezes de minha sobre parte isso. jamais. E eu, portanto, Diversas vou vezes. continuar com a palavra cedida pelo presidente e pode marcar, presidente, os 3 minutos solicitados. Vou fazer a primeira em 3 minutos, vai responder, vou fazer a segunda em 2, a terceira em 1. Perfeitamente. Então, é isso que eu disse desde o início. Fui interrompido de maneira indevida, porque é exatamente o rito que eu segui desde o início e jamais interrompi qualquer que fosse aqui. Primeira pergunta. Eu quero Vossa só Senhoria- esclarecer aqui, senador Anastasia, que essa forma foi escolhida por Vossa Excelência por livre e espontânea vontade, verdade. querendo se adaptar, ficar igual aos demais. Sendo que regimentalmente o relator tem o tempo que achar necessário, mas ele próprio, por espontânea vontade, não é, num gesto de grandeza, quis se submeter espontaneamente ao mesmo tempo dos senhores senadores. Com a palavra, o relator senador Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. E assim fiz e vou continuar no mesmo estilo. Desculpe, doutor Hipólito, para repetir a pergunta. Vossa Senhoria participou direto e indiretamente da prática do ato? Não. Segunda, Vossa Senhoria assinou alguma manifestação que tenha subsidiado? Já respondeu não, e eu já estou na segunda pergunta dele. Todavia, ele já há alguns anos, ele não atua na consultoria do Senado, nem da consultoria do orçamento, nem na financeira. Ele está atuando no gabinete do nosso grande amigo, eminente senador Roberto Requião. Então, a tese que Vossa Excelência esposa, ele não seria a pessoa indicada, porque ele não está na consultoria do Senado, ele não está lá no exercício das funções, está como subchefe do gabinete do eminente senador Roberto Requião, motivo pelo qual eu mantenho a minha sugestão. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só Pela uma... ordem, senadora Simone Tebet. Eu só gostaria de saber, até para poder decidir, porque vai ser no plenário, desde quando ele não está na consultoria, na consultoria, desde quando ele está no gabinete do senador. Eu acho que isso é imprescindível para que a gente possa decidir aqui. Há 4 anos. 4 anos eu estou no gabinete do senador Requião. 4 anos. Eu trabalhei, antes disso, eu trabalhei durante 10 anos na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Não, desde quando saiu da consultoria? 95 mesmo, 96. 20 anos, senhor presidente. Então, acho que já podemos votar. Leis, pela Pela
ordem, senador, Eu tenho uma pergunta. senador Ronaldo Caiado. Depois para mim, senhor presidente, depois para mim. Essa matéria já foi colocada pelo relator, os argumentos já foram apresentados, o próprio testemunha já respondeu que não participou de nenhum momento, que está afastado dessa função da qual ele tem competência, foi aprovado há mais de 20 anos. Como tal, senhor presidente, coloque em votação essa matéria para nós podermos concluir, porque senão fica depondo contra a nossa comissão. Quando nós iniciamos os trabalhos, senhor presidente, Vossa Excelência pediu que não repetíssemos aqui cenas como as que foram ou que aconteceram na Câmara dos Deputados. Então, senhor presidente, vamos respeitar os colegas, vamos botar em votação, respeitando a maioria, encerrando a discussão, senhor presidente. Pela ordem, senhor É a maneira presidente. mais correta de nós Antes da defesa, finalizar. Vou dar pela o último senador, 2 minutos ao senador Vou ser breve, senhor presidente. Vou ser bem breve. senhor Lindenberg Farias e colocaremos em votação. Aqui já... Peço aos senadores que entendam que isso é um processo democrático, é um processo que tem muito contraditório, né? Tem posições antagônicas e essas coisas acontecem. Isso não pode ser preto no branco, 2 e 2 são 4. Tem que ter uma certa paciência, o importante é que nós vamos atingir o objetivo dentro do nosso cronograma de trabalho, vamos dar a resposta à população. Nós temos assessoria dessas duas consultorias que são, aliás, muito competentes e capacitadas. Nós não tivemos aqui nenhuma fala de assessoramento do Congresso Nacional sobre esse processo. Por isso que eu gostaria muito de ouvir o doutor Hipólito, até para que, do ponto de vista do Congresso Nacional, do Parlamento, a gente pudesse entender o mecanismo de todos esses eventos, dos decretos de suplementação, das autorizações, do que o Congresso é responsável em termos de fiscalização da lei de responsabilidade fiscal. E eu queria aproveitar aqui para rapidamente ler o currículo do doutor Hipólito, para que a gente não confunda. Ele não é só um especialista, ele é uma pessoa com capacidade. Ele é bacharel em ciências contábeis, é bacharel em direito, especialista em políticas públicas e gestão governamental, mestre em contabilidade e, mais importante, o que ele fez de experiência profissional. Funcionário do Banco do Brasil, analista de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, conselheiro fiscal do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, tabelião concursado, perito contábil judicial, foi membro de várias bancas examinadoras de concurso de juízes, assessor tributário do Senado Federal e foi o primeiro consultor de orçamento e fiscalização do Senado, cargo que exerce desde 1995. Além disso, assessorou diretamente a CPI do orçamento. Por isso eu queria fazer um apelo ao senador Anastasia. 94, ele é assessor de Requião. Eu vou pedir mais 1 minuto do meu tempo, se o senador não parar de falar. Eu vou fazer um apelo ao senador Anastasia, que nós pudéssemos ouvir o doutor Hipólito, para ouvir a parte de assessoria do Congresso Nacional, que tem responsabilidade sobre a execução orçamentária e financeira desse país, que, aliás, é parte integrante da elaboração do orçamento com as suas emendas. Se não puder ouvi-lo como testemunha, então vamos ouvi-lo como informante, assim como ouvimos o outro. Eu acho que é muito importante para a formação de juízo dos senhores senadores. Pela ordem, com o relator, senador Anastasia. Muito obrigado. Eminente senadora Gleice, primeiro, Vossa Excelência percebeu que eu não interrompi. Como sempre, jamais interrompi e não interromperei. Segundo, eu em nenhum momento coloquei em dúvida o currículo do doutor Hipólito. Ao contrário, fiz aqui as referências e reconheço que ele é uma autoridade, um servidor gabaritado e com grande conhecimento sobre os diversos assuntos que Vossa Excelência leu no currículo. Vossa Senhoria assinou alguma manifestação que tenha sujado a prática do ato objeto da denúncia ou mesmo deu ordem e orientação para que o ato fosse praticado? Sim. Vossa Senhoria, sim? Não, entenda. Sobre vou repetir. Manifestação sobre o fato, sim. Não para que tenha subsidiado a prática do ato. Não.
Vossa Senhoria presenciou o desenrolar da prática do ato? Não. Eu peço, senhor presidente, a dispensa de testemunha na forma do parágrafo 2º, artigo Pela ordem, senhor 19 presidente. e parágrafo do artigo 400. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pela defesa, senhor presidente. Pela ordem da defesa. Entendi a lógica da arguição do nobre relator, mas por essas mesmas perguntas, o depoente Júlio Marcelo não poderia ter deposto aqui. Muito bem. Ele responderia exatamente como respondeu o depoente. Ele não praticou o ato, ele não praticou atos a partir do qual houve a decisão e nem presenciou o ato. Ou seja, quando se deferiu aqui a presença do depoente Júlio Marcelo da acusação, assim se fez, porque ele atuou num processo emitindo manifestação opinativa oficialmente, no exercício das suas funções públicas. Ao que me consta, o depoente está na mesma situação análoga ao do senhor Júlio Marcelo. Portanto, não é justa a dispensa neste caso. Não, mas, senhor presidente, Palavra com o senador Anastasia, o relator. mas cabia... Com todo respeito, eminente advogado, me parece que não. As situações são distintas. O doutor Júlio Marcelo foi convocado como testemunha da acusação, teve participação na análise de documentos, em função do Tribunal de Contas como autoridade investida, enquanto nós estamos diante de um especialista. Com todo respeito, sei que o doutor Hipólito é um homem muito preparado, mas está na função de especialista. E todo especialista eu tinha feito opinado anteriormente. Então, portanto, Pela meu ordem. caro doutor José Eduardo, me parece que não se enquadra e é a minha opinião, e é claro que a minha opinião, volto a dizer, é a minha opinião. Então, a minha solicitação e a minha recomendação submetida ao presidente, ao plenário, é que, de fato, o depoente não tem informações sobre os fatos e os atos, já que ele poderia, eventualmente, ter na qualidade de especialista e de conhecedor teórico sobre o assunto. Pela ordem, senhor presidente, apenas os esclarecimentos. Pela ordem também, senhor presidente. Pela Ao que me ordem. consta, senhor presidente, Doutor José Eduardo. ele assessora a comissão do Senado que cuida desse assunto. Considerando que é o Senado Federal quem faz a análise do orçamento, quem faz a análise dos atos legislativos que permeiam essa discussão, a situação é a mesma do senhor Júlio Marcelo. Ou seja, ambos fazem interpretações autênticas e não interpretações científicas. Ou seja, ambos atuam em órgãos públicos responsáveis